Fala, meu segundo, Rafael aqui falando, tudo bom? Vamos lá então, nossa aula de química, tá? Dando continuidade lá à nossa nomenclatura, né? Dividir essa aula de nomenclatura em duas, né? Hoje, como prometido, falarei de ramificações, tá bom? Então, tô aqui na página 458 aí. Preparei aquela minha boa e velha folhinha, tá? Acho que ela vai ser importante aí. Eu acho que você deveria fazer sempre folhinhas assim, bem resumidas, tá vendo? Utilizando cores diferentes, acho que fica mais fácil para você evidenciar. Essa folha aqui espero rabiscar bastante, tá? Preparei uma segunda folhinha, isso aqui vamos desenrolar junto, né? E preparei também uma terceira, certo? Quando terminar isso aqui, vou pedir que você faça o praticando aí do seu livro, né, das questões desse capítulo que ficaram pendentes, questões referentes à ramificação. Tá? Ramificação vai ser um complemento da nossa aula anterior. Então eu preciso que já esteja na sua cabeça aí aquela tabelinha, né, dos prefixos, né, de met, et, prop, but, pent, tá? Ex, ept, oct, non, dec. Até 10, como eu disse, tá ótimo pra gente aqui. Vai ser difícil passar disso, tá bom? Isso tem que estar na cabeça, tá, galera? Aquela nomenclatura ali, né, de pentano, de localização de dupla, né? Quando ele é um penteno, quando ele é um buteno, ele é um 2-buteno, ele é um buteno, né? Ele é 3-penteno. Isso daí tem que estar na cabeça, né? A localização da dupla, né? Porque a gente vai pegar aquela informação ali e acrescentar mais uma agora, tá? Então, se você deixar para juntar tudo no final, vai ficar meio complicado, tá? Por isso que eu quis dividir essa aula em duas aqui pra gente, porque é muita coisa, tá bom? Então, vamos começar aqui, tá? O que é uma ramificação, tá, galera? O que é um radical? Ele vai ser o carbono, né? Ninguém vai perguntar para você uma definição, né, de radical. Você tem que olhar e visualmente saber que é uma ramificação, tá? Que é um radical. Mas eu vou explicar aqui rapidinho, só para a gente dar uma corrida, ó. Tá vendo esse CH3 aqui? O carbono ele faz 4 ligações, né? Você vê aqui que ele tem 3 ligações com hidrogênio. Tá faltando mais uma ligação. Essa ligação que está faltando vai ser a ligação que eu vou utilizar para encaixar na minha cadeia, tá? E aí ele vai fechar lá, ele vai completar a teoria do octeto, né? Ele vai fechar as 4 ligações dele e vai ficar tudo certo. Então aqui, ó, tá faltando ligante. Ele é um radical, isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó. CH3, deixa eu aproximar aqui. CH3, beleza. Ele fez uma ligação com CH2, então ele tá ok, ele tem as 4 ligações dele. Esse CH2 aqui, ó, ele fez uma ligação aqui com esse CH3, tem 2 hidrogênios, ou seja, ele fez 3, tá faltando uma, né? Simbolizei de vermelho aqui, ó, a ligação pendente. Essa aqui que eu vou utilizar para encaixar esse cara na cadeia, tá? Isso aqui é um radical, né? É um carbono que tá com uma ligaçãozinha disponível aqui, tá? De novo, ninguém vai perguntar para você uma definição de radical. Visualmente você vai olhar e você vai saber, tá? Vou pegar uma folhinha aqui. Já fizemos isso, né? Na classificação das cadeias carbônicas, né? Tivemos uma aula disso, quando a cadeia normal ramificada. Mas eu vou fazer aqui para você, ó. Normal, ramificada, tá? Isso aqui é a minha ramificação, tá? Já pegando o gancho aqui, ó. O que isso aqui significa? Que eu tenho um CH3 aqui. Tá vendo? E aqui, ó, eu tenho um outro carbono, né, que está se ligando com esse CH3. Então esse cara aqui era um radical, ele era um CH3, olha aqui, ó. Eu peguei essa minha ligação aqui, e encaixei ele aqui na minha cadeia, tá bom? Então radical ok, né? Então vamos lá. Nossa tabelinha de prefixo que eu disse que você precisa ter na cabeça, tá? Quando você tem um carbono, é met. Se ele é um radical, eu boto um il no final. Então, para um carbono, metil. 2 carbonos, né? Na nossa tabelinha de prefixo é et, né? Então o et aqui, ó. Mas ele é um radical, então eu digo que ele terminação il, então ele é um etil. 3 carbonos, eu tenho 2 opções, tá bom? Ou ele pode ser propil, né? 3 carbonos prop, como ele é um radical, eu boto o il no final, propil, tá? Ou ele pode ser um isopropil, né? Também tem 3 carbonos. Qual a diferença aqui? Repara que eu coloquei essas ligaçõezinhas aqui, ó, todas em vermelhos, né, para ficar mais fácil de você evidenciar. Aqui no seu livro, perdão, eu falei 458, mas é 456 que está a tabelinha, tá, que eu estou usando. Ele colocou tudo preto, tá vendo? Eu já evidenciei em vermelho ali para ficar mais evidente. Aqui do lado ele vai estar especificando para você bonitão. Mas eu vou na minha folhinha aqui, tá? Que eu botei em vermelho aqui, ó. Eu tenho o meu propil, deixa eu achar aqui, ó. Ó, o meu propil aqui, ó. Ó a minha ligação aqui.
Coloquei em vermelho aqui para você ver, tá? E eu tenho aqui, ó, o meu isopropil, né? O isopropil é o quê? O meu carbono que está pendente de ligantes, ele é secundário, tá? Ele é secundário, ó, ele está ligado a 2 carbonos. Essa é a diferença. Esse aqui é primário, esse aqui é secundário. Vamos na minha folhinha que está colorida aqui, ó. Ó, o propil, né? Esse carbono aqui com a valência disponível, né? Com a ligação faltante, vamos dizer assim, ele é primário. O isopropil, o cara pendente de ligação é secundário, ó. Ele fez 1, 2, ele tem esse hidrogênio aqui. Então ele fez 3, tá faltando 1 para ele, né? E aí vai encaixar aqui, ó. Então esse é o meu isopropil, tá bom? O meu butil, eu vou ter 3 casos, tá? O meu butil vai ser o ligante faltando aqui no carbono primário. Eu vou ter um sec-butil, tá bom? Onde ele vai estar no secundário, ó. O ligante está aqui, ó. Ele está ligado a 2 carbonos, né? Então, eu digo que ele é um sec-butil porque ele está no secundário, tá? E o isobutil, galera. O isobutil, ele vai estar no primário, mas é como se tivesse uma ramificação dentro dele, né? Rabiscando aqui uma outra folha, eu diria que ele está assim, ó. Tá bom? Eu tenho um CH2 aqui. Até fiz errado, até fiz uma a mais aqui, ó. Na verdade, ele está assim, ó. Eu tenho um CH2 aqui, tá? Eu tenho um CH aqui. Eu tenho um CH3 aqui e um CH3 aqui. Eu vou botar aqui do lado para você observar. Porque orgânica é muito imaginativo, né? Você pode pegar a cadeia, você pode deitar a cadeia, tá? Ó, deixa eu apontar aqui certinho, ó. Meu CH2, meu CH2. O meu CH tá aqui, ó, meu CH, tá vendo? E ele tem pendurado 2 CH3, tá vendo? Que são esses dois aqui, ó. Você pode pegar essa molécula, você levanta esse cara aqui, ó, você vai ver que o CH3 está pendurado. Isso aqui é muita imaginação, galera, tá? Você vai ter que conseguir visualizar a cadeia em várias posições diferentes, né? Beleza? Esse cara aqui eu chamo de isobutil. Aí eu coloquei aqui na cadeia como ficaria, ó. Esse aqui é o sec-butil, tá vendo? Olha o sec-butil aqui, ó. Ó, o CH tá aqui, ó. Eu coloquei ele aqui, ó, CH aqui. Aí o CH, ele tem um CH3 ligante, ó, o CH3 aqui, ó. E esse mesmo CH, que tá aqui de novo, ele tem um CH2, e pendurado nesse CH2, eu tenho um CH3, que tá aqui, né? Se eu fosse numerar isso aqui, vou botar uma numeração qualquer, tá? 1, 2, 3, 4. Vamos localizar ele lá. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Mesma coisa fiz aqui no isobutil, tá bom? Ó, meu CH2 está aqui. Meu CH2. Aqui eu tenho meu CH. E aqui eu tenho um CH3 e um CH3. Coloquei já na cadeia para você evidenciar esse cara, tá? Vamos numerar? 1, 2, 3, 4. Tô numerando de forma aleatória, só pra gente identificar ele lá, ó. 1, tá? Chamei esse aqui de 2. E aí chamei esse aqui de 3 e chamei esse aqui de 4. Beleza? Vamos embora, né? Eu tenho aqui um benzil, tá bom? Eu tenho aqui um fenil, né? O que é um benzil? O benzil, ele vai ser um benzeno, né? Tá? E aí esse benzeno, ele vai ter um CH2 e esse CH2 vai estar grudado na cadeia, tá bom? O fenil não. O fenil já vai ser uma ligação direta ali, né? É como se ele não tivesse um intermediário, né? Então aqui esse benzil eu poderia colocar assim, ó. Ó, vou botar um CH2 aqui. E a esse CH2 eu vou pendurar o meu benzeno, ó. Tá? Aqui no benzil não, já seria isso aqui, ó, já seria o benzeno ligado diretamente, tá? Nesse fenil aqui seria o fenil ligado diretamente à minha cadeia, tá vendo? Eu não tenho um intermediário, aqui eu tenho esse intermediário aqui, ó. Aqui eu não tenho, aqui o fenil ele tá ligado diretamente, tá bom? Eu tenho 3 posições que eu vou falar lá na frente de novo, mas já vou te apresentar aqui pro benzeno, tá? Eu tenho uma posição orto, eu tenho a posição meta e eu tenho a posição para, tá? A posição orto, ela tá referente a esse cara. Então, essa distância aqui, essa diferença, eu chamo de orto, né? Essa aqui eu chamo de meta. E essa aqui eu chamo de para, tá bom? O benzeno, né, ele forma um ciclo, né? Então, repara que eu não espelhei pro outro lado, né? O benzeno eu poderia ver ele assim, ó. Ó, vou numerar aqui, tá? Para ficar fácil pra gente visualizar. 1, 2, 3, 4. Ó, tem ali, ó, 1, 2, 3, 4, certo? A posição orto é do 1 pro 2, né? Só que se eu fizer isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa do outro lado, tá vendo? Vai ser a mesma coisa, porque ele é um ciclo, né? Então eu poderia dizer que isso daqui, ó, essa posição aqui, ó, ela também é orto,
É um espelho, né? Poderia dizer que essa posição aqui, ó, também é meta. E aí, pô, o para é a mesma coisa, né? Ó, poderia dizer que isso aqui é o para, tá? Então, por isso que você só vai ver ele simbolizando um lado, tá? Porque é espelhado mesmo, né? Beleza? Então, vamos embora. Essa aqui é só uma apresentação, né? Essa tabelinha aqui, esses pontos que eu falei são os mais abordados, tá bom? Depois você dá uma olhadinha com calma aí, tu me chama aí no WhatsApp, tamo junto sempre, beleza? Aqui ele me dá o fenil, ele me dá a posição orto, ó, esse O aqui é de orto, M de meta, P de para, tá bom? Vamos embora aqui, ó. Vamos para nossa nomenclatura, tá? Para não ficar uma aula tão extensa assim, né? Tô tentando fazer aulas bem enxugadas para você não ficar para não ficar maçante, né? Para você não ficar muito cansativo, mas você tem que sair daqui fazendo. E cara, orgânica é exercício, tá? Então a gente vai trabalhar bastante exercício aí. Tanto que daqui para frente só vou abordar de forma como se fosse um exercício. A gente vai resolvendo isso aqui junto, tá bom? Então, primeira coisa, né, cara? Vamos ver aqui a nossa nomenclatura para cadeia aberta. Deixa eu fechar isso, deixa eu tirar isso aqui. Nomenclatura aberta. Primeira coisa, né? Tenho que ver aqui se tem ramificações, tá? Já tô te dando um spoiler aqui, você já sabe, a aula é sobre ramificação e tem ramificação. Mas o importante é você olhar e você identificar as ramificações, ó. Então eu tenho uma ramificação aqui, eu tenho duas nessa, eu tenho três nessa, tá? Tenho duas nessa, né? Eu tenho uma aqui, outra aqui, duas aqui, uma aqui, tá bom? Tem que dar uma... Cara, visualmente você já vê que é uma ramificação, né? Só que a gente tem que começar a ver agora de uma outra perspectiva, né? O que é uma ramificação e o que é uma cadeia principal? Né? A ramificação ela vai estar pendurada na minha cadeia principal. Então eu tenho que olhar aqui e ver o que é principal e o que é ramificado, tá? Então, primeira coisa, tá? A ramificação e os passos ele vai te dando aqui, ó. Selecionar a cadeia principal, tá vendo? Você tem que olhar e ver a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela cadeia em que você tem maior quantidade de átomos carbonos possíveis, tá? E outra coisa, né? Eu já falei isso aqui, né? Orgânico é muito imaginativo, tá? Você vai ter que usar a imaginação aí, ó. Vambora, ó. Aqui, o que vai ser a cadeia principal? O que tem a maior quantidade de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3. Isso aqui poderia ser minha cadeia principal. Eu tenho que contar carbono para ver, tá? Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3. Se eu tivesse 7 em pé aqui, 7 átomos de carbono em pé aqui, isso aqui seria minha ramificação, tá? Por exemplo, se eu tivesse isso, ó. Por que não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tenho 7. 1, 2, 3. Opa, então minha principal vai ser que tem 7. Fora isso, ramificação. Então, nesse caso aqui, minha ramificação está na horizontal e a cadeia principal na vertical. Isso pode aparecer para você, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Tô falando isso porque às vezes você olha aqui na horizontal, né, acaba achando que é a cadeia principal, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, minha cadeia principal vão ter 5 de carbono, tá? Então, vou dar minha nomenclatura para 5 de carbono. Pentano. Pentano. Eita, escrevi errado pra caramba, hein? É porque eu tô olhando no celular. Pentano, tá? Esquece isso aqui. Pentano, minha cadeia principal. Agora eu tenho que dar o nome da minha ramificação, né? Prefixo para um carbono. Met. É ramificação? Termina com il. Metil. Preciso dizer onde se encontra essa minha ramificação. Preciso dessa informação. Em qual carbono vai estar? Aí vem outra informação para você, ó. Se você contar da esquerda para a direita, esse aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se você contar da direita para a esquerda, esse é o carbono 1, 2, 3, 4. Então eu tenho duas posições, ó. Se eu contar da esquerda para a direita, a minha ramificação eu digo que ela vai estar no 1, 2. Então vai estar no 2-metil. No carbono 2 eu tenho metil. Se eu contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Então no carbono 4 eu tenho metil. Tá? Qual vai ser o correto? É o mesmo esquema da ligação da aula anterior, né? Você vai optar pelo menor número possível, tá? Então ele vai ser 2-metil, tá? Outro macete, cara, você vai ir, o seu carbono 1 vai ser o carbono mais próximo, no caso aqui, do radical, tá? Então, ó, esse carbono está muito distante, não pode ser esse o carbono 1. A preferência aqui é para o carbono que está próximo ao radical, no caso, esse aqui,
tá bom? Então, quando você tem uma cadeia só de ligação simples, a preferência do carbono, o carbono 1 será o carbono que está mais próximo ao radical. Então, isso aqui está errado. Então, eu tenho 2-metil. Como você escreve isso? 2-metil pentano. Juntei os nomes. Beleza? Esse 4-metil está errado. Deixa eu apagar ele aqui, para ele não ficar poluindo minha folha. Vamos embora para o segundo. Fizemos o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4. Pô, vou botar mais um aqui, para a gente fazer sempre com 5, tá? 1, 2, 3, 4. 5. Pô, a cadeia principal vai ter 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Opa, essa aqui não pode, tem pouco. Isso aí que é 5. 5, pentano. Né? Pô, aquele mesmo esquema. Qual é o meu carbono 1, galera? Vai ser o mais próximo aqui, né, da extremidade. Ó, se eu puxar daqui, ó, 1, 2, 3. Então, vou ter uma ramificação no 3. Se eu começar daqui, 1, 2. Então, vou ter uma ramificação no 2. Vou começar pelo 2. Então, esse é 1, esse é 2, esse é 3, esse é 4, esse é 5. Então, eu digo que no carbono 2, eu tenho um metil. E eu digo que no carbono 3, eu tenho outro metil. Ou seja, eu tenho 2 metis aqui, ó. Tá? O que você vai fazer? Você vai dizer que você tem no 2,3, você não tem 2 metis ali? Você tem um dimetil, de 2, tá? Dimetil pentano. Tranquilo? Vamos embora pressionar isso aqui, ó. Mesma cadeia, então já sei que essa aqui é a principal, já sei que é um pentano. Tá? Aqui, tanto faz o meu carbono, tá? Meu carbono 1, pode ser esse, porque no segundo eu já tenho aqui uma saturação também, né? Então, 3, 4, 5. Se você numerar de trás para frente, você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tenho, no 2 eu tenho um carbono metil. No 3 eu tenho metil. No 4 eu tenho metil. Quantos metis eu tenho? 3. Então, vou dizer aqui que eu tenho no 2, no 3 e no 4, eu tenho trimetil pentano. Acabou a folha? Não. Trimetil pentano. Beleza? Show. Vamos embora aqui, ó. Mesma cadeia, então sei que a minha principal é o meu pentano, tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Pentano. Aí aqui, ó, mesmo esquema, carbono 1 vai ser esse aqui, porque o radical está mais próximo aqui para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? No carbono 2, eu sei que eu tenho um metil. No carbono 3, eu tenho, ó, 2 carbonos. Então, eu tenho um etil, tá? Et, prefixo para 2, como é um radical, boto um il aqui, tá? Vamos fechar o nome. Então, ó, eu tenho um 2-metil. Ah, não, 2-metil, já ia errando, ó. Isso aqui tem um esqueminha aqui, ó. Quem que vai vir primeiro, metil ou etil, né? Você vai seguir aqui uma ordem alfabética, tá, galera? Você vai seguir uma ordem alfabética, né? Quem vem primeiro, o E ou o M, né? O E. Então, você vai começar por ele. Então, vai ser 3-etil, 2-metil, só um minutinho, pentano. Tá? Então, de novo, ó, numerei a cadeia, vi que no 2 eu tenho metil, vi que no 3 eu tenho etil. Quando eu for colocar isso aqui na nomenclatura, eu vou ter que colocar por ordem alfabética. Então, eu sei que o E vem primeiro que o M. Então, esse cara aqui, essa informação vem primeiro. 3-etil, 2-metil, pentano. Né? Vamos embora para esse aqui. Isso aqui, antes da gente vir para esse, né? Isso aqui é um mapeamento. Eu já tinha dito isso antes, né? Orgânica é muito essa questão de mapeamento, né, cara? Eu posso pegar essa estrutura aqui, ó. Por exemplo, eu posso chegar para você e dizer isso aqui, ó. 3-etil, 2-metil, heptano. Tá? O que você vai fazer? Você, primeiro, vai botar um grafite aqui na sua lapiseira. Depois que você colocou o grafite, você vai dizer a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha como isso é um mapeamento mesmo, né? Eu sei que no carbono 3 eu vou ter um etil. Então tu vai escolher qual vai ser o teu carbono 1, qual vai ser o carbono 2. Como você está montando a cadeia. Caramba, minha mão tá tremendo.
Então, ó, 1, 2, 3. Vou dizer que esse aqui é o 1, então esse aqui é o 3. No 3 eu tenho metil, no 2 eu tenho metil. Né? Então é um mapeamento. O que você está dizendo é onde tem as informações ali da sua cadeia. Né? Aqui isso vai ficar mais evidenciado. Ó, o seu carbono 1, aqui quando você só tem ligações simples, né, e ramificações, vai ser aquele que está mais próximo da primeira ramificação. Né? Quando você tem dupla, você vai dar preferência dupla ou uma tripla. Então o meu carbono 1 ele não pode ser esse, ele vai ter que ser esse. Porque a minha referência vai ser a dupla. A dupla está mais próxima desse carbono do que desse. Tá? Então aqui, ó, esse vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, esse vai ser o 5. Então aqui eu vou dizer que eu tenho, ó o mapeamento, ó, pent. No carbono 2 eu tenho uma dupla, né, aula passada. Se não lembra disso, dá um pulinho lá, tá? A minha dupla tá no carbono 2, tá? É um pent 2eno, tá? No meu carbono 3 eu tenho um etil. No meu carbono 4, eu tenho metil. Beleza? E agora preciso dar o nome desse composto. De novo, meu carbono 1 foi esse porque quando eu tenho uma dupla, ela tem preferência, né, quanto ao menor número em relação ao radical. Então eu não poderia dizer que esse é o carbono 1, porque minha dupla está mais à direita, não à esquerda. Né? Minha referência agora é dupla. Quando você só tem simples, ok, você vai pelo radical. Tá? Se você tem dupla, vai pela dupla. Então o que eu vou fazer? Ordem alfabética aqui, ó. 3, etil. 4, metil. Olha esse nome. Falei aqui minhas ramificações. Ó. Metil. Pent. 2eno. O nome é gigante. Mas se você montar assim, ó, pedacinho por pedacinho, depois você só junta ele que vai ficar tranquilo, né? Então, de novo, vi que a cadeia tem 5. Comecei da direita para a esquerda, né? Então, eu tenho 5, pent. Disse que do 2 para o 3 eu tenho uma ligação dupla, só O, porque é hidrocarboneto, né? E aí vem vendo onde estão minhas ramificações. Ó, no 3 eu tenho etil, no 4 eu tenho metil, né? Metil, porque eu tenho um carbono aqui, etil, porque eu tenho 2 aqui. Tá bom? Esse caso aqui, ó, vou jogar ele um pouquinho mais para baixo aqui, tá? A ramificação vai ser isso aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, pente. Tá? 1, 2, minha ramificação está no 2. No 2, isso aqui é diferente disso, tá? Vamos lá. Ó, isso aqui é diferente disso aqui. Tá? Aqui eu tenho um etil. Aqui eu tenho um metil aqui e tenho um metil aqui. Beleza? Diferente desse cara aqui. Então aqui no 2 eu tenho um metil. E no 2 de novo eu tenho outro metil. Como é que você vai... E aqui eu tenho um pentano, né? Óbvio. Esqueci de botar aqui. Né? Então, como é que você vai escrever isso aqui, né? Você vai botar assim, ó. 2,2 de metil. 2,2 de metil. Aqui, ó. De metil o quê? Pentano. Tá? Então, aqui eu tenho 2 metis, ó. No mesmo carbono. No carbono 2. Tá, pessoal? Então, você vai botar 2,2 de metil, tá bom? Aqui, ó, esse nosso último exemplo aqui de cadeia aberta, tá? Vou falar que é daqui para cá logo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Opa, que isso, Rafael? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, tenho 6 aqui. 6, cadeia principal. Hexano. Cara, tá escrevendo muito torto porque eu tô olhando pelo celular, né? Peço perdão a vocês aí. Vou melhorar isso aqui. Vou pegar uma superfície aqui melhor. Vou fazer o seguinte, vou fazer essa cadeia aqui embaixo para ficar mais organizado, porque tá muito bagunçado, tá? Então contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui são 2 ramificações. Isso aqui é outra ramificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prefixo para 6, X, só ligação simples, terminação O, carbono e hidrogênio, tá? No carbono 2, eu tenho metil. Nesse carbono 2, de novo, eu tenho outro metil.
tá? No meu carbono 3, eu tenho um etil, ok? Então vamos fechar isso aqui, ó. Aqui, no 2, ó, eu tenho ele duas vezes e 2 metis. Então eu vou ter 2,2 dimetil, igual aqui em cima. 2,2 dimetil, tá? E aqui eu vou ter um etil, né? Quem vai vir primeiro? Vai ser ordem alfabética. Você vai considerar o E e o M. Você não considera o di, tá? Porque isso aqui vai virar dimetil, né? Vai ficar assim, ó, 2,2 dimetil, né? E aqui eu vou ter um etil. Só que a ordem não será essa, porque você pode confundir, né? Você pode falar assim, pô, Fel, mas o D, ele vem primeiro com o E. Mas nesse caso eu não estou considerando isso, porque isso aqui eu só estou dizendo que eu tenho duas vezes quem? O metil. Então a disputa aqui, para quem vem primeiro, vai ser entre M e E. E eu sei que o E vence. Então vai ser 3-etil, 2 dimetil hexano. Eu precisava apoiar isso aqui. Tô com dificuldade, peço desculpas, tá? Eu vou escrever e já mostro. Ó, 3-etil, 2,2 dimetil hexano, tá bom? Então, de novo, eu tive uma disputa entre E e M, né? O E vai vencer. Só que como eu tenho, né, 2 metis no mesmo carbono, eles aqui, ó. Na hora da nomenclatura, eu vou resumir isso aqui para dimetil, tá? Mas você vai considerar o M na hora da nomenclatura, então o etil vem primeiro. Então vai ser 3-etil, 2,2 dimetil hexano, tá? Vamos embora, fechamos a nossa cadeia aberta, tá, pessoal? Pessoal, ficando dúvida aí, vocês me mandem mensagem, por favor, tá bom? Tamo junto sempre aí, o negócio é você sair daqui entendendo, isso é o mais importante, tá? Falei então de cadeias abertas, tá? Vamos lá falar de cadeia fechada aqui, tá? Isso aqui, cadeia fechada é moleza, né? Ciclo, né? Então eu sei que aqui eu tenho um ciclo butano, tá? Já de cara aqui, sei que esse cara é um ciclo butano. Então vou escrever aqui, ó. Ciclo butano, né? Se eu tivesse uma dupla aqui, eu não precisaria dizer onde a dupla tá, né? Porque ficaria subentendido que tá no 1, né? Aqui, como eu não tenho dupla, mas tenho um radical, é a mesma coisa. O radical eu não preciso dizer onde está, porque fica subentendido que ele está no 1. Eu sei que eu tenho metil. Então esse cara aqui vai ficar o quê? Metil. Esse hífenzinho aqui você pode usar ou não, tá, pessoal? Ele pode colocar aí para você com ou sem, tá bom? Metilciclobutano, tranquilo? Esse aqui, ó, vai ser um ciclobutano também. Cara, tô tremendo muito. Vai ser um ciclobutano também. Só que aqui eu tenho duas ramificações. Eu vou ter o metil, que tá aqui. E eu vou ter um etil, que tá aqui, ó. Tá? Esse aqui eu vou ter que numerar. Esse eu vou ter que numerar. Eu vou ter que dizer onde está o etil, onde está o metil, tá? Como é que você vai fazer? Nomenclatura. Quem vem primeiro? O et. Então o et ele está no carbono 1. E o etil, né? Eu tenho duas opções aqui. Ou você vai sentido horário e diz que tem, ó, 1, 2, 3, 4. Ou você vai no anti-horário, 1, 2. E você vai ter que ir no anti-horário porque você tem que ter o menor número possível. Então esse cara aqui passa a ser o 2. Então aqui eu tenho 1 etil, 2 metil. Então qual é o nome desse cara aqui? 1 etil, 2 metil, ciclo butano, tá? Esse cara aqui, ó, mesma coisa, né? Você vai ter que numerar o cara, ó. Já viu que é um ciclo butano, tá? Então vou atribuir carbono 1 por ordem alfabética, então esse cara é o etil. Ó, esse cara é o metil, então esse cara vai ser o 1. Tanto faz aqui, tá? Quem vai ser o 2, ó. 2, 3. Se eu fizer aqui, ó, 2, 3, então esse cara ainda será o 3, então não faz diferença, tá bom? Então qual vai ser o nome desse cara aqui, ó? Ele vai ser 1 etil, 3 metil, ciclobutano,
tá bom? Esse cara aqui, ele já tem uma insaturação, né? Então, mesma coisa de cadeia aberta. Tem insaturação, dá preferência para insaturação. Então, o meu carbono 1 aqui vai ser o da insaturação, né? E aí você pode ter essa opção aqui, ó. 1, 2. Se esse aqui for 1, 2, 3, 4. Se você disser que esse aqui é 1, 1, 2, 3. Então, você vai optar pelo 3, porque é o menor número possível, tá? Tô tremendo, eu queria escrever essa cadeia de novo. Deixa eu tentar aqui. Porque eu quero... Ó, se você disser que esse aqui é o 1, você vai dizer que esse aqui é o 2, esse é o 3, esse é o 4. Então, sua ramificação aqui ficaria no 4, tá? Se você disser que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, e esse aqui vai ser o 3. Menor número possível, sempre, né? Então, esse cara aqui é um ciclo buteno, né? E você diz que você tem um metil no 3. Então, esse cara vai ser o quê? 3 metil buteno. Desculpa, tá, pessoal? A aula tá ficando grande, tá ficando 30 minutos. Mas essa aqui não tem como, né? Você imagina se eu emendasse com a outra, né? Porque é muita informaçãozinha, né? Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Vamos usar o livro agora um pouquinho aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, um ciclo com 6, hexeno. Ele tá me dizendo aqui que tem uma ligação dupla, tá vendo? Aí aqui na dupla, ó, ele fez aquele esquema, ó. O 1, 2, o 3 ele botou ramificação, tá vendo? Ele tem uma ramificação aqui e outra aqui. Porque ele poderia talvez ter dito isso, ó. Que esse é o carbono 1, esse é o 2. Aí viria 3, 4, 5, 6. Caramba, tu ia ter ramificação tendo carbono 6. Não, você tem que ter o menor número possível, né? Então o que ele fez? Ele botou, ó, o 1 é esse aqui, ó. 1, 2, 3. Acabou. Então você tem uma no 1, você tem no 3. 1,3 de metil ciclo hexeno, tá bom? Os aromáticos, ó, posição orto, meta e para, que eu falei lá atrás, tá? Você tem aqui, ó, posição orto é referente a esse R, por isso que ele está aqui, radical, tá? Você tem essa outra meta aqui e esse espaçamento para, tá? E aqui aquele caso do espelhamento que eu falei, ó. Isso aqui, essa posição vai ser orto, ó. Essa posição vai ser meta, essa referência aqui vai ser para, tá bom? E aí como é que você pode dar o nome, ó? 2 dimetilbenzeno, porque esse é um benzeno, beleza? 1,2 dimetilbenzeno, ou orto, porque a distância aqui, ó, entre o R e essa ramificação é uma posição orto, né? Orto dimetilbenzeno, tá? Aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, então vai ser 1,3 dimetilbenzeno, 1,3 dimetilbenzeno, tá bom? Ou meta, que é a posição meta, né, referente ao meu R, tá? Meta dimetilbenzeno, tá? E esse aqui vai ser o para, tá? Ou 1,4, ó. 1, 2, 3, 4, tá bom? 1,4 dimetil, que eu tenho 2 metis aqui, tá? Ou para dimetilbenzeno, tá bom? Pessoal,